Eu estou ao vivo. Segunda tentativa. Tentamos começar aqui uma live, mas o Instagram não autorizou a entrada, não nada. Então, assim, hoje é dia 3 de março de 2026, a primeira live do ano para a gente falar sobre gestão ambiental e o convidado é Marco Rocha, que eu já quero apresentar. Então, vou convidar para cá, nós estamos fazendo essas tentativas. Um convite para você. Vamos pensar positivamente. Lua cheia, março, o ano começando. Gestão ambiental é um assunto que não pode tirar férias. Eu solicitei. Vamos lá. Não, agora quem solicitou foi Correia, Trilhas e Aventuras NF. Para Correia, Trilhas e Aventuras NF. Solicitou entrada. Na verdade, boa noite. Na verdade, nesse momento eu preciso que a Geanf entre, porque o Marco está pelo Instagram da AGEANF, que é a Associação dos Gestores Ambientais de Nova Friburgo. Aparece uma solicitação. Não, tá vendo? É o Isaías aqui, apareceu. Diz que a Geanf não pode participar. Boa noite, Marco. Você, a Geanf, segue na Rede com Sheila? Veja aí direitinho, porque está dizendo que você não pode participar. Sai daqui, veja se você está me seguindo na Rede com Sheila. Eu já sigo, vou até olhar aqui pelo meu computador, mas eu sigo a Geanf, né? Faz tempo, mas vai que o Instagram resolveu nos desconectar. E aí? Deixa eu achar aqui, ó. Gente, isso é só para causar, né? Sentiu. O Instagram tá querendo causar um tchananã. Ó, seguindo a Geanf, eu tô aqui seguindo. Gente, nós estamos com uma questão aqui. Marco. Marco, você tá tentando pela sua conta, é isso? Vamos lá, então. Gente, então, olha, quem estava tentando acessar a Geanf, Marco vai entrar pela conta dele. Entrar ao vivo. Marco está tentando aqui. Opa! Importante que você chegou. Chegamos. Não rolou, Não, né, pela Geanf. Será por quê? não sei, né? Não sei o que está acontecendo lá, mas, né? Pode ser uma questão de configuração, ou Mas pode ser que depois você no Instagram, depois a você. gente compartilha depois no perfil da Jean, entendeu? Aí você Tranquilo. consegue. Não é, Tá? enfim, porque lá é um perfil público, né? Então, assim, É, para quem está chegando aí, tá aqui também querendo saber que papo é esse. Então, este que divide a tela comigo, que hoje, felizmente, eu estou conseguindo foi. estar dividindo a tela com o meu convidado hoje, que meu não, né? É nosso convidado, tem nada de meu, é Marco Rocha. Vou fazer uma breve apresentação aqui, Marco. Ó, ele é gestor ambiental e presidente, sócio fundador da AGEANF, que é a Associação dos Gestores Ambientais de Nova Friburgo. E também atua há mais de 15 anos na área contábil. Eu quero entender aí, meu Deus do céu, eu acho que por conta da área contábil, ele falou, não, eu preciso de natureza, eu preciso de verde. Isso Vamos aí. entender. Ele liderou projetos ambientais e institucionais aqui em Nova Friburgo, cidade serrana do estado do Rio de Janeiro. Quem estiver chegando aí, participando aqui da live, né, de outra cidade, nós estamos falando aqui de Nova Friburgo, região serrana do Rio. Então, ele uniu a gestão financeira e sustentabilidade e liderou vários projetos.
Em 2022, ele recebeu o diploma Mérito Contábil da Empresa Cidadã, concedido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, exatamente pelo destaque socioambiental do seu trabalho. Seja bem-vindo, vamos conversar então sobre gestão ambiental. Como é que é isso? Como é que faz isso? Então, vamos dar aí boa noite para o pessoal, Marco. Boa noite, Sheila, boa noite, pessoal. Né? É um prazer estar falando com você, com todo mundo aí que está na live, né? E um tema tão importante, tão fundamental, né? Um tema que nos envolve a todos nós, né? Que é gestão ambiental, meio ambiente, sustentabilidade. Tem muita coisa boa aí para a gente tratar nessa live, nessa noite, tá? Dessa noite. Então, assim, antes da gente entrar realmente aqui no papo, eu vou falar de uma experiência que eu tive hoje. São duas coisas, né? Duas experiências. Primeiro, a experiência EcoClick, que eu participei pela Ageanf, né? A Ageanf promoveu EcoClick. Foi um evento bacana e ele vai contar pra gente, então, o que é o EcoClick. Hoje eu não estou de camiseta amarela, eu botei marinho. Eu não vou esquecer nunca daquele dia. Agora, eu não sei se vocês estão sabendo que está rolando uma exposição no Cadima Shopping, O Mundo dos Animais Silvestres. Vai até dia 3 de abril, aqui em Nova Friburgo, Cadima Shopping, fazendo propaganda Cadima. Mas eu acho que nesse caso vale a pena. É uma exposição imersiva de taxidermia, cuidado com animais e preservação ambiental. Tem vários representantes interessantes lá, que é o SOS Vida Silvestre, Felinos da Serra, que é o Franco Estebanês, acho que é assim que pronuncia, conheci hoje lá, e o Instituto Maria Neira, que é o Rominique Schmidt, que eu só conhecia Rominique pelo WhatsApp, quando teve incêndio florestal aqui e tal, e nós fomos conectados, vamos dizer assim. Então, gente, está muito incrível, não é? Não é uma exposição só para criança, não, embora o público-alvo seja as crianças, que é quem vai estar herdando esse planeta, né? Agora, Marco, me diz, como a Ageanf tem quanto tempo, a associação? Quanto tempo? Então, a Ageanf, ela surgiu em 2022, né? É um grupo de profissionais, gestores que se juntaram, né, para tratar justamente de assuntos em comuns, né, que justamente a sustentabilidade, as experiências profissionais. Então esse grupo foi se juntando, houve um início, né, uma conversa em conjunto, e a gente viu a necessidade de ter uma associação, né, que não só representasse os gestores, mas também lutasse pela preservação do meio ambiente, né, no nosso município, estado, né? Então, a gente basicamente nasceu assim, né? Esse interesse em comum aí de alguns profissionais ligados ao meio ambiente no Nova Friburgo. Ou seja, vocês escolheram procurar sarna para se coçar, né? É mais ou menos isso. Pois isso aí. É isso aí. Mas é uma luta, né? Mas estamos aí, estamos enfrentando. Há quanto tempo, Marco, que você é envolvido com o meio ambiente também? Porque você é da área contábil. Como é que você fez essa transição? Não é transição, essa união. Só para você contar um pouquinho da sua história. Então, eu comecei a me interessar primeiro pelo meio ambiente antes da área contábil, né? Então, desde o início, assim, sempre fui muito ligado a essa parte da natureza. Então, comecei sendo autodidata mesmo, pesquisando. Aí veio a necessidade de ter uma formação, né? Nova Friburgo sempre foi uma cidade, assim, para quem está começando profissionalmente, muito difícil, né? E aí, como estudante, como jovem estudante, fui tentando ali as possibilidades, né? Não tinha muitas opções de curso. Na época, ingressei no curso de biologia, né? Acabei, nesse curso de biologia, migrando para gestão, tá? E a contabilidade, eu fui, né, vamos botar assim, escalando profissionalmente, né? Então, inicialmente, comecei lá atrás no saudosos cursos do
professor do Colégio Jamil Jaik, né? Fazendo técnico contábil, e aí fui trabalhando, especializando, né? E depois eu, posteriormente, fiz a graduação em Ciências Contábeis, né? Pós-graduação, mas fui unindo isso também ao meio ambiente, à gestão, né, ambiental. Por quê? Eu fui vendo a necessidade de muitas empresas de ter um profissional que entendesse também de meio ambiente, né? Que trabalhasse também a sustentabilidade dentro de um ramo. E a contabilidade ela tem um ramo também que é chamada contabilidade ambiental. E foi justamente minha dissertação, né? Minha tese lá na pós, né? Foi justamente sobre contabilidade ambiental, tá? Então foi essa conexão que fui fazendo aí, fui linkando uma coisa com a outra. E o que é a contabilidade ambiental, assim, resumidamente, que eu imagino que seja um universo muito rico, mas o que você pode, assim, falar em relação a isso? Então, a contabilidade ambiental, ela justamente trata, né, desses ativos ambientais, né, porque o meio ambiente hoje, sempre, na verdade, né, não só hoje, né, mas sempre, ele está envolvido em tudo, né? Então, a empresa, ela tem as suas atividades, né, vamos falar de uma indústria, por exemplo, né, ela tem aí os seus ativos, né, as suas ações, os seus justamente, produtos que ela coloca, né, e tem toda uma preocupação hoje. Existem mercados hoje que só compram de empresas certificadas, devidamente, né, suas certificações e a garantia ambiental. Né. Esse prêmio que justamente eu recebi aí, foi justamente pela prestação de contas ambiental, né? Que existe uma prestação de contas e ali é relacionado tudo, desde a qualidade da empresa, do serviço que ela é prestado, né? Desde projetos ambientais, então tem empresas que apoiam, né? Ações de educação ambiental, e isso tudo é revertido vamos colocar assim, resumidamente, né? Em uma certa bonificação ou premiação, né, certificação. Então, uma empresa, para galgar uma certificação ambiental, ela justamente ela passa por algumas etapas, né? E aí tem que estar tudo ajustadinho, né? Não adianta uma empresa tentar vender lá no mercado exterior, né? Sem, na verdade, a garantia que está lutando ou preservando o meio ambiente. É um assunto difícil, muita gente não entende, tem que ser educado também esse empresário, né? Que muitas vezes não... a princípio não percebe a importância da preservação ambiental, do meio ambiente, mas desde a água, o ar, né, está tudo ligado, né? O meio ambiente hoje, né? Então, a gente tem que entender isso, essa compreensão, né? Que tudo envolve o meio ambiente, né? A água que a gente bebe, a qualidade do ar, né? O lixo, o resíduo que é produzido, tudo. A gente fala que o meio ambiente é um leque enorme, né? Um leque enorme. Né? Eu acredito que a própria saúde mental dos funcionários, exato, com certeza, com certeza. Então isso tudo Você atua com isso só em Nova Friburgo ou cidades vizinhas também? Também em outras cidades também, a gente atende empresas de outras cidades também. Tá? Que aí é um trabalho muito específico, né? E a gente faz uma análise, né? Verifica, e aí existe uma cadeia de profissionais, né, Sheila? Porque aí tem os engenheiros, né? Cada etapa, né, exige um número de profissionais. Então, empresas de grande porte, por exemplo, elas têm internamente até um setor, né, que cuida disso mais específico, né, dessa parte mais específica. É tão importante, né? Agora, você observa que de um tempo para cá melhorou está mais fácil essa comunicação para o empresário entender a importância, né, dele estar habilitado e tudo mais, ou ainda é grande a dificuldade diante da necessidade do meio ambiente? Não, a informação hoje é mais fácil, né? Porque a informação ela está mais, como eu te falei, é uma tendência até do próprio mercado, né? Exigir isso, né? Então, hoje as empresas, né, as grandes corporações, elas têm essa preocupação mesmo, tá? E isso acaba influenciando os demais. Então, com essa informatização, né, tá mais fácil essa compreensão, tá mais fácil a compreensão. Mas é um trabalho contínuo, tá? É um trabalho que exige, né, igual quando a gente fala da educação ambiental das escolas, né? É um trabalho que vai sendo feito ao longo, né,
do tempo, mas a importância da preservação hoje eu vejo que assim, as pessoas elas compreendem, tá? Elas compreendem plenamente, os empresários compreendem plenamente, os funcionários também sabem da importância, né? Porque, né, Marco, se a empresa também não se adequar, ela vai ficar para trás, né? Exatamente, fica fora, com Então, certeza. ela tem Uma que, empresa, assim, uma empresa, assim como todos os profissionais, né? No meu caso, na área de comunicação, se eu não compreender o que está mudando, eu vou ficar para trás. Eu e preciso. hoje, Sheila, tem um fenômeno que é as empresas estão muito atentas, justamente o cancelamento, né? Então, empresas que, porventura, fazem alguma coisa, já começam na própria internet ali, os comentários, as pessoas já vão falando, essa empresa... Né? Vou pegar até um exemplo aqui da proteção animal, né? Então, quando você vê ali algo que é, né, similar à parte ambiental, né? Alguma empresa, alguma coisa que houve algum problema, as próprias pessoas vão deixando de comprar, de consumir. Então, as empresas estão atentas a isso, tá? Então, há essa atenção de ter uma boa imagem, né? Uma boa imagem justamente passa pelos bons hábitos, né? Necessariamente pelos bons hábitos. Então, isso já é consenso, né? É consenso quanto a isso. E a gente, como consumidor, né, como né, aquele cidadão, ele, obviamente, ele passa a exigir, né? Ter um cidadão consciente, né, ecoconsciente, ele passa a exigir ali que a empresa esteja ok, que seja menos poluente, né? As embalagens já vêm ali né, com as indicações. Então, tudo isso faz parte do conjunto também de atuação do gestor ambiental, né? E dentro dessas empresas também, tá? A gente quase não escuta mais aquele termo eco-chato, né? Porque antigamente nós, que sempre Sim. apreciamos, gostamos e nos preocupamos com isso, nós éramos chamados de ecochatos. Hoje em dia nem falam mais isso. Tem algumas pessoas, assim, eu acho que tem vários grupos, né? Tem aqueles que entendem perfeitamente, mas ainda não mudaram seus hábitos. Tem aqueles que têm preguiça de mudar, porque tem que ler rótulo, tem que se informar mais um pouquinho, porque nem tudo chega muito claro na mídia de massa, né? Nos veículos de comunicação de massa. Assim, eu trabalho com comunicação, então assim, eu tenho informações, mas quando você vai falar com uma que tem acesso à internet e tal, ela não tem informação suficiente ou falta essa cultura de inserir, sabe? De colocar mais alguma coisa, do consumir. Eu fiquei pensando muito nisso. Você consumir alimentos que estão embalados. Além de fazer mal para a saúde, tem a questão da embalagem, que você vai fazer? Você vai misturar junto com a casca da laranja? Eu acho que isso ainda. E olha que eu trabalho, né, com a comunicação, mas eu acho que isso ainda é muito pouco falado. Da gente literalmente separar o lixo. Aí muita gente fala assim: não, mas eu não separo o lixo porque o lixeiro vai envolver tudo. Mas se você colocar em sacolas, porque a gente acaba usando sacolas do supermercado. Mas se você utiliza essas sacolas e separa ali o lixo, eu não sei como é dentro do caminhão, que eu nunca entrei num caminhão, no triturador, não sei como é. Mas eu acho que você pode pendurar no lixinho, que aí é o catador que vai pegar, não sei. Eu acho que a gente também tem que se reinventar, né, Marco? Eu acho que É importante a gente fazer a nossa parte, né? Então, aí vai da consciência ambiental, que é justamente esse conjunto, né, que une a educação, né? Porque uma vez que a gente entende essa importância, você passa a agir de outra forma, né? Então, a gente, né, eu sou de uma época, né, que não se falava-se muito isso, né? E hoje, nas escolas, é muito mais falado essa importância da preservação, né? Então, tudo que está acontecendo no mundo aí, né, se a gente tiver... A gente tem que entender que o planeta é a nossa casa, né? Então, até tem uma frase que é muito usada, né? Quando a gente fala isso, né? Pensar globalmente, né? E agir localmente. Então, começa pela gente, né? Pelas nossas ações. Né? De não jogar um lixo na rua, né? De tentar ser
causar o menos de impacto possível, vai fazer uma caminhada, né? Uma trilha, você trazer o seu lixo de volta, né? Então, assim, passa-se toda uma necessidade dessa conservação. Porque se eu vou, por exemplo, num local, né? Posteriormente a gente vai falar aqui de algumas atividades da GEANF. A gente tem todo esse cuidado, né? Olha, poxa, bonito e tal, mas que outras pessoas também venham, apreciem aquela natureza, aquele local, e entendam que pessoas vão vir, né? As futuras gerações também. Né? Se a gente não cuidar de hoje, amanhã depois, nossos filhos e netos não vão conhecer essas belezas naturais que a gente tem aqui, né? Isso é só um lado, né? Tem outros aspectos, aspecto econômico, né? Tem outros aspectos aí que a gente pode tratar, mas conhecer para preservar. Acho que esse é o lema. Né? Quando você falou da frase aí, eu lembrei daquela que não há o fora. Não tem fora, né? Exato. O planeta está aqui, é nosso. Eu vou jogar fora. Não, você não vai jogar fora. Ele vai para algum lugar e vai ter um destino. Isso aí. Correto, ou menos correto, ou correto, né? Enfim. Agora, diz para mim em relação à GEANF. Vocês, a GEANF, como você falou, 2022, né? Que você falou, então tem 4 anos. E como é que vocês atuam? Então, onde vocês estão, assim, no município? Ou fora? Hoje a GEANF, ela é a única entidade ambiental, né, de Nova Friburgo que está em todos os conselhos ligados à temática ambiental. Conselhos e comitês. Então, a gente está no Conselho do Parque Estadual do Três Picos, da APA de Macaé de Cima, no COMAN, né, Conselho do Meio Ambiente do município, nós estamos no Comitê do Rio dos Rios, Comitê do Rio Macaé, estamos no Conselho da Saúde, essas são as principais, e Conselho de Ciência e Tecnologia também. Essas são as principais assim, atividades, né, em termos de conselho que a GEANF atua. Além disso, a gente tem algumas atividades abertas à comunidade. Então, nós temos um grupo de caminhadas ecológicas, estou até vendo o Carlos aqui, Cavalcante, e outras pessoas que participam aqui conosco, estão acompanhando a nossa live. Participo, que é um grupo o Eco de Bravadores é um grupo que a GEANF criou, aliás, que a GEANF incorporou, né, que foi criado antes da GEANF, mas é um grupo de caminhadas ecopedagógicas. Tá? E, além disso... Esse Eco dos Bravadores que você está falando. Eco dos Bravadores, isso. Além disso, nós temos um informativo, que é o Ecologia Notícias, que é distribuído de forma digital, né, tratando da educação ambiental. E agora, recentemente, criamos aí um novo projeto, já vinculado a esse informativo também, que nós tínhamos, né, que é o EcoClick, que é justamente o que você participou, né, e foi o mais recente atividade que nós fizemos, também aberta a todo mundo, que são aqueles apaixonados por fotografia, aquelas pessoas que querem, né, compartilhar um pouquinho de suas experiências, que é um passeio fotográfico, ambiental. Então, o primeiro foi ali no Parque Municipal Juarez Proté, que foi, né, teve ali até uma expectativa, estava até para chover, né? A gente estava ali bem... Tinha chovido bastante no dia anterior. Eu cheguei, gente, até a me inscrever. Eu fui uma das primeiras a me inscrever. Né? Eu gosto muito de caminhada. Nossa, caminhar para mim, nossa, eu amo caminhar. Até parece que eu sou atleta, gente, não sou não, tá? Mas eu adoro caminhar. Mas essa coisa da caminhada contemplativa também, sem ser caminhada de concurso, né? Nada disso, não. Eu gosto de caminhar caminhadas contemplativas. E aí choveu muito no dia anterior, quando foi... Não amanheceu chovendo, mas eu mandei mensagem para o Marco, né? Que ele administra o grupo, eu mandei mensagem, falei, Marco, poxa, eu estava tão afim de ir, mas eu não vou não, porque tá chovendo e tal, vocês marcaram 8, acho que era 8h30 lá, eu falei, já tá em cima da hora também, porque eu acabei virando pro canto, que eu vi que tava nubladão e tal. Aí eu tomando café, o Marco, não, e a gente nem se conhecia, né, Marco? Foi assim, não, vamos lá, a gente não vai colocar ninguém em risco, não. A gente faz um outro caminho, mas vai sim. Eu acabei de tomar o café, tanto que eu passei a mão na primeira roupa que eu vi pela frente. E aí eles me sacanearam lá, gente. Por quê?
Eu fui caminhar no meio do mato, tudo bem que não era uma trilha, né? Mas eu fui de camiseta amarela, gente. E é lógico que, assim, a gente usa uma roupa de cores discreta por conta dos animais, por conta de atrair, né? É bicho mesmo e tal. E aí, não, mas aí aquele fotógrafo ainda falou, não, mas é por conta também, principalmente fotografia de pássaros. Mas eu já estou acostumada, é marinho, é verde. Quem me conhece sabe disso. Olha, mas eu já ri tanto quando eu lembro daquilo, que eu falo que eu parecia um fandango no meio do mato, gente, porque a camiseta era amarela. Mas aí, né, Sheila, é a importância da gente aprender, né? Nessas atividades, justamente, o intuito é esse, né? A gente, na verdade, você pode até falar, né, como participante, né? Eu estava ali como organizador e participante, mas você pode falar até com mais propriedade, o quanto a gente aprendeu ali naquele dia, né? E quantos ensinamentos, profissionais ali que estavam ali da área de fotografia, mais de 15 anos, 20 anos de experiência, né? Fotógrafos especializados em natureza, e um evento aberto a todo mundo. Então tem gente ali com o celular, né? Só com o celularzinho, fazendo sua foto, postando, e as fotos saíram maravilhosas. O evento foi assim, eu até sou suspeito para falar, mas o evento foi um sucesso, né? E a repercussão foi muito boa também, né? Então, Fotos maravilhosas, Marco. E essa questão, mas você então vai caminhar e vai fotografar, mas o que que isso ajuda para o meio ambiente? Porque você vai prestar atenção, é o olhar que você tem, que ao mesmo tempo você está ali procurando, sei lá, ou nem procurando, e aparece a borboleta, o besouro, a aranha, o que for. E aí, às vezes, você se depara com um papel de bala perto, e você fala, não combina uma coisa com a outra, o que está fazendo? Então, assim, hoje mesmo lá na exposição, tinha uma criança, uns pais, olha, vou contar isso porque eu acho que é interessante, assim, os pais com uma criancinha que devia ter uns 2 anos, vendo os bichinhos, né, empalhados, né? E aí a mãe, besouros, assim, eu falei, olha, eu tenho nervoso de bicho, de qualquer bicho, mas eu aprendi a só matar se eu tiver muito me sentindo ameaçada, tipo aranha. Aí talvez, muito provavelmente eu mataria. Aí eu falei, mas tem assim bichinho, cigarra, eu esqueci aquele outro verdinho, gente, grilo, essas coisas. Você pega um paninho, joga em cima e tenta tirar ele do seu ambiente e botar para fora. Aí a mãe fez o comentário: minha filha pega o chinelo e mata. Eu falei: mas a gente precisa fazer dessa forma para que eles vejam. Se não estiver você se sentindo ameaçado, eu penso, falando por mim, né? Assim, se você não se sentir tão ameaçado, você tenta retirar de alguma forma para não ter que matar, entendeu? Então, são as coisas da educação. Então, tinha criança na caminhada também, não tinha? Tinha. Tinha sim. Pré-adolescente, né? É muito importante, porque a primeira aula é instinto. Eu digo, eu não sei se você é pai, Marco. Mas se você vê um bicho perto do seu filho, eu acho que é um instinto você querer matar. E aquela coisa, Sheila, assim, tinha pessoas ali que nem conheciam o parque também, né? Então, assim, tem pessoas assim, a gente já está acostumado a fazer alguns eventos, como eu te falei, a gente já tem essas caminhadas ecológicas, ecopedagógicas, né? Ecológicas, que a gente faz, e a gente já tem assim, um trabalho em prol disso, que aí é uma proposta mais aquela, vamos colocar assim, aventura, né? Então, a última que nós fizemos foi lá no Parque Estadual do Três Picos, né? A gente fez ali uma trilha e tal. A ideia do passeio é que ele seja um pouquinho menor, né? Uma caminhada mais leve, que vai criança, adolescente, que a gente viu também o interesse desse público, né? Desse jovem, ou então do mais idoso também, que às vezes não tem uma mobilidade um pouco reduzida. Então, a preocupação da GEANF foi assim, fazer um evento que as pessoas pudessem ter acesso, seja pequenininho ou, né, uma pessoa mais idade, e que a gente trouxesse essa experiência
desse olhar, como você falou muito bem, né? Desse outro olhar, né? E a partir dessas fotos também, outras pessoas vão conhecendo, né? Porque tem pessoas ali que viram e falam, caramba, aquilo que é maravilhoso, né? Tem aqueles que não foram, né? E a gente tem um grupo lá, poxa, queria ter ido, aconteceu, fiquei com medo da chuva, e viu aquelas fotos. Então as fotos, ela tem esse poder, né? A imagem tem esse poder, né? De ir a caminhos que a gente muitas vezes desconhece, né? E como eu te falei, a gente tem um informativo, também serve de base para o nosso informativo, que a gente vai estar lançando agora já no mês de março, né? Ah, vai ter um agora esse mês? Vai ter um agora esse mês. A gente está em fase aí de produção e o EcoClick vai ser também uma matéria, né? Vai ter as fotos ali que vão estar sendo colocadas. Então, acho que isso tudo a gente vai trabalhando. Então, isso gera uma série de outros desdobramentos, né? Não para só ali, naquele dia, foi só um momento. Não, isso vai sendo compartilhado, né? E eu acredito muito nessa questão hoje da tecnologia aliada, né, a essa imagem, né? Quando a gente fala de fotografia, de imagem, não tem quem não para não ver, né? Igual você viu aquelas cachoeiras, né, maravilhosas, né? Você fica ali parado só deslumbrado, né? Então, a gente tem que, em paralelo a isso, a gente tem que trazer isso, como você falou muito bem, essa importância desse momento, falar da preservação, né? Enfim. Então, a AGEF, ela trabalha dessa forma, né? Não só um belo passeio no parque ou na floresta, na mata, mas a gente trata isso como uma atividade educacional, né? De educação ambiental. Eu não sei o nome, mas o Correia Trilhas e Aventuras, NF, eu li naquela hora, mas agora eu não vou me recordar, está dizendo que foi na última hora também. Isaías, pouco chegou atrasado lá, né? E tem um lance interessante, Marco, que você falou da tecnologia, né? A gente está vivendo um momento em que, ao mesmo tempo que ela pode ser aliada e deve ser aliada, ela também faz que as pessoas não se permitam olhar o que é real e tudo mais. E aí tem essa questão que um dos fotógrafos, eu acho que foi o Marcos... Jorge Correia, não é isso? Jorge José. Mas eu acho que ele tem Correia no sobrenome. Enfim, o Jorge falou. Teve um momento, gente, que ele falou assim, todo mundo fecha os olhos, fica em silêncio, tipo, sem mexer com o celular e escuta os sons. Perceba os... Não, gente, foi assim, incrível. Para quem gosta dessa coisa holística também, como eu gosto, independente disso, é uma situação, tipo assim, eu tô aqui. E aí, nossa, a gente vai linkando uma coisa com a outra, né? Se por acaso você se perde, sei lá, sai do rumo, fica em silêncio. Qual é o som que tem perto? O que pode me causar medo? O que pode me levar a um pedido de socorro? Enfim, quantas coisas que nós conversamos ali no dia, e um outro falou e passou, né? Cada um compartilhou um pouco uma experiência, e aquilo serviu para todo mundo, porque todo mundo se escutava, né? Foi muito bacana, Marco. Eu fiquei tão feliz, assim, tão bom. A gente foi, a cada etapa, né, Sheila, para quem não foi, né, a cada etapa a gente foi parando e tratando um tema, né? Seja, por exemplo, a iluminação, né, a boa imagem. A gente foi, ao longo daquela caminhada, aquele passeio, né, falando um pouquinho de cada situação, de animais, né? Então é uma aula, né? Eu falo que nós tivemos ali excelentes professores, né? A gente estava ali, e essa experiência, então, ela marcou muito, porque foi dentro da mata ali, né? Um momentozinho de silêncio, né? Para você perceber o entorno, né? Você perceber o entorno, né? E isso, como você falou, isso dá uma dimensão a várias visões, né? Várias visões. Então, desde da pessoa que tem ali a sua espiritualidade, ou daquela pessoa que tem, por exemplo, um olhar mais científico, um outro olhar, né, da preservação ambiental. Então, tudo isso caminha dentro do próprio objetivo. E detalhe, né, Sheila,
tinha várias pessoas ali que a gente não conhecia, conhecemos no dia, né? Como eu conhecia a Sheila, a gente foi conhecendo outras pessoas, a maioria ali a gente não se conhecia, né? Então também um evento importante para a gente ter esse contato com outras pessoas, pessoas do bem, né? Como eu falei lá no grupo lá, né? A gente está com um timaço de boas pessoas, né? E isso tudo é um combustível, é um incentivo para a gente continuar nessas atividades, né? Então isso é fundamental. A gente entender. Marco, você sabe aí de qual o nome das pessoas da diretoria? Você consegue Sei falar? Sim. Hoje eu sou presidente, né? O nosso vice-presidente é o Rafael, tá? Nossa secretária é a Amanda, a segunda secretária ela chama Daniele e o tesoureiro é o Leonardo, tá? Essa é a diretoria da GEANF, né? E nós temos em cada grupo desse, em cada departamento, os diretores, né? O nosso diretor aí do Eco de Bravadores é o Carlos Cavalcante, né? E o EcoClick, a gente está vendo aí a possibilidade de ter uma pessoa também que seja aí o nosso diretor. E tem um detalhe, tá, Chile? Eu esqueci de falar aqui. A GEANF hoje, ela principal, né, público é o gestor ambiental, né, participante, afiliado, né? Mas a gente tem um leque de outros profissionais que não são gestores, né? Mas são biólogos, geólogos, que integram a GEANF. Tá? Isso é importante falar, porque a GEANF ela permite, dentro do seu estatuto, que profissionais que tenham uma experiência na área ambiental venham se filiar à GEANF, não necessariamente gestores ambientais. Tá? Então, isso é importante a gente pontuar, e dentro desses que eu falei aqui, alguns, nós temos biólogos, geólogos, né? Que são esses participantes aí. E cada conselho desse tem uma pessoa ali que participa, né? Que eu também falo que é um coordenador, um diretor ali, né? Não tem esse título, né? Mas são pessoas que participam. Eu acho o seguinte, né? Sou muito da opinião seguinte, né? Eu sou até um pouco avesso a essa questão, falando, não, todo mundo é participante, todo mundo ajuda, né? Então a GEANF hoje é uma construção coletiva, eu acredito muito nisso, na construção coletiva, né? Você tem a sua experiência a gente sempre acompanhou, né? Os seus eventos, da sua participação, né? E trabalhando vários profissionais, né? Dos eventos que você já coordenou, e você sabe tão melhor que ninguém a importância de a gente estar com um grupo bom, né? Um grupo de pessoas interessadas no bem. Né? E isso, resumidamente, é a GEANF hoje, né? Um grupo de pessoas. Agora, entrando nessa parte mais assim desafiadora, vamos dizer. Hoje, né? Eu não sei se vocês já conseguiram participar de alguma reunião nesses conselhos. Esse ano já teve alguma coisa ou não? Está tudo parado? Já teve sim. Esse ano já teve reunião, está sendo correndo sim, tá? Já começou. Tá? O que você destaca aqui para a gente? Qual seria o tema que está sendo mais discutido agora, nesse momento? Então, Sheila, assim, vou te falar assim, de uma forma geral, né? A preocupação maior hoje é a questão do lixo, do resíduo, né? Esse é o tema que está na cidade, né? Vou falar assim, localmente, né? Até por conta da licitação que ocorreu, então é um tema que está mais em voga, né? Mas, assim, a gente tem temas que ao longo do ano ou ao longo do período, eles vão subindo na escala, né? Então, por exemplo, tempos atrás a gente estava com um tema que foi bastante discutido, que era a situação do Caledônia ali, né? Aquele turismo predatório que estava ocorrendo ali, né? E, então, estava muito preocupante a situação. E a GEANF era sempre trabalhando, né? Orientando. Como eu te falei, a gente hoje é a única entidade que está dentro do Conselho do Parque Três Picos, do Friburgo, né? Aliás, a entidade friburguense que está ali, a associação, né? Participando. Então, a gente teve essa atividade ali, essa cobrança diretamente aos gestores do parque. Então, a GEANF está participando disso, né? Desse movimento, né? Mas o tema de resíduos assim, é um tema que está muito... A gente tem recebido muita demanda. A gente também recebe muito pedido aí das pessoas, né? Para dar um parecer, para explicar
pouquinho, né? Então é um tema que está, desde o final do ano até agora, tendo muita demanda, tá? Descarte regular de resíduos, né? Está acontecendo aí bastante, porque bastante coisa nesse tema aí, sim, tá? E você acha que esses dois temas vão se arrastar aí por conta da política partidária ou tem que ser resolvido antes? Com certeza. Esse ano é um ano de eleição, né? É um ano que, tradicionalmente, né, os políticos, eles colocam na mesa também temas ambientais, né? Agora, é importante o cidadão estar atento, né? Estar atento ao que está acontecendo. Nós tivemos algumas audiências públicas, né, no ano passado, sobre o tema. A gente participou dessas audiências públicas, né? Então, é importantíssimo que a população e seus representantes, né, seja das entidades, uma associação de moradores, né, entidades religiosas, enfim, né, o próprio cidadão mesmo queira participar, ele está atento ao que está acontecendo na cidade, né, porque tudo isso passa dentro de alguns processos, né, existem alguns processos, e quanto mais a população estiver engajada dentro desses movimentos, aí a gente consegue reverter algumas coisas que, infelizmente, a gente acaba vendo, né, mas pelo desconhecimento, muitas vezes, do público em geral, né, algumas coisas passam meio batido, né? Então é importante isso estar ocorrendo. Vou te dar até um exemplo que eu acho que eu posso pontuar aqui muito, muito claro da ação e da ação da entidade, né, da GEANF, como um fiscalizador, né, vamos botar assim, do que está acontecendo. Nós tivemos um descarte irregular de resíduos hospitalares, ali perto da Água, né? E eu passei, né, depois eu recebi as fotos, a GEANF recebeu as fotos. E a gente preparou um parecer, né, baseado em tudo que nós vimos, encaminhamos para os órgãos competentes, né? Aquilo repercutiu na cidade de uma forma enorme, e a gente, rapidamente, o poder público tomou ali uma ação, né? A gente também, como eu te falei, está no Conselho de Saúde, então prontamente a gente apresentou isso lá, essa questão. O próprio presidente da época do Conselho falou: já tomei as providências, já fiz o requerimento para saber quem descartou, porque não tinha, a gente sabia que, né, não sabe, né, quem foi, abriu sua investigação para saber, porque é uma coisa gravíssima, né, você ter seringa, você imagina, né, tirar as imagens também, né, quem viu as imagens, assim, uma coisa absurda. E depois tivemos um outro episódio, né, que já foi ali perto do Calvo, também de resíduo hospitalar, que a gente também foi em cima, e a gente conseguiu aí rapidamente, né, essa ação aí do poder público. Então, a importância, isso graças à repercussão, né, porque tendo a repercussão, as coisas começam a acontecer, né? Então, é importante a população estar atenta a tudo que está acontecendo, né, e também fazer a sua parte, né, fazer a sua parte, né. Então, não adianta só cobrar o poder público, mas eu também continuar descartando, né, resíduo. Recebemos agora recentemente, aquela antiga linha do trem ali, né, algumas imagens de descarte irregular. Então, assim, tá uma coisa bem irregular, né? Ou seja, né, cada cidadão tem que ser fiscalizador e agora, de certa forma, a gente tem aqui, ó, quem estiver na rede com Sheila, por favor, sigam a geanf_org, né? ORG. Eu também aqui na artezinha, eu marquei. Então é fácil na rede com Sheila, olha lá o perfil da GEANF e segue. E a mesma coisa, quem está pela GEANF, se puder, siga na rede com Sheila, porque estaremos mais atentos, eu estarei mais atenta esse ano também, para compartilhar aquilo que vocês estão divulgando nos stories. Se quiser me marcar, hoje tem essa possibilidade, me marca lá, para a gente poder compartilhar, para mais pessoas ficarem sabendo, porque a gente está falando, não vamos entrar nesse assunto de política partidária, mas política é uma coisa que, independente de ser partidário ou não, o que a gente está fazendo agora é um ato político, não partidário. Então, a gente precisa entender que conhecimento ninguém tira da gente. É importante a gente, até para poder se posicionar,
saber o que está acontecendo, né? Então, eu acho que é muito por aí. Você acredita que o nosso tempo já está acabando, gente? É muito rápido, é muito louco. É verdade. É porque é um assunto que a gente, né? Nossa, dá vontade de ficar toda a vida aqui falando sobre isso, coisa que não falta. Agora, eu anotei aqui. Quem quiser se associar, qual é o básico, assim? Como é que faz para se associar? É só enviar uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais, né? Pedir um contato com a gente prontamente encaminha aí o que é necessário, né? Tem uma fichinha de filiação. Como eu te falei, a GEANF hoje ela é aberta a outros profissionais. Então, se a pessoa diz, eu sou biólogo, eu sou geógrafo, eu sou engenheiro, eu sou jornalismo, mas tem uma atuação ambiental, a gente vai estar ali, com certeza, encaminhando essa ficha, avaliando, e vai ser um prazer estar conosco. Tá? A gente não tem mensalidade, tá? É importante frisar isso, tá, Sheila? A gente tem uma anuidade que eu falo que é até simbólica. Hoje ela está R$ 45 ano, né? Que é só para a gente, né? Só para manter ali as despesas gerais. Então, assim, tudo que a gente faz é gratuito, né? É bom frisar isso que a gente não falou, né, Sheila? Todos esses eventos são gratuitos, tá? A gente não cobra nada pela participação. É interessante a gente estar junto, compartilhar e ter mais gente participando, né? Isso que é o nosso objetivo, tá? Inclusive, gente, no Instagram, eu estou vendo ali, ó, tem o número do telefone, tem e-mail, e tem o site, que é onde a gente encontra também esse notícia, como é o nome? Ecologia e Notícias. Está aqui do meu ladinho ali. Ecologia e Notícias, né? Isso aí, que é o nosso informativo. E aí tem todo esse material aí que você até recebeu uma cópia lá, né, Chico? Um material de uma qualidade boa, né? Eu acho importante a gente estar divulgando e né, mais pessoas venham a conhecer nosso trabalho. Isso é fundamental, tá? Claro, muito bacana mesmo. E aí, você quer destacar, eu sei que tem um monte de coisa, porque eu também olhei o site, enfim, destacar alguma coisa da associação em termos de reconhecimento, que foi importante até para... Eu imagino que tudo é importante para vocês, né? Qualquer passinho, como você falou, a gente conseguiu resolver esse problema, a gente conseguiu formatar um documento, eu acho que já é motivo de felicidade, né? Então, assim, passo a passo. Mas você quer destacar alguma conquista até agora aí? Porque a associação é novinha, mas já está firmando, e por isso que eu acho bacana que eu falei aqui de se associar, gente, que a gente vai reforçar essa rede, né? Sim, Sheila, eu acho que, assim, tudo que... A parte dos conselhos, eu acho que foi um avanço muito bom para a gente, né? Porque é lá que estão as principais discussões dos temas, né? Então, eu acho que foi uma conquista que a gente foi, né, galgando. Cada conselho tem seus processos ali de participação, que não são muitas vezes fáceis, né? Então, a GEANF está hoje, dentro de cada um desses conselhos, é uma vitória muito grande e fora isso, uma troca de experiências e de informação. Então, como eu te falei anteriormente, a gente sabe exatamente o que está acontecendo em cada um, né? A gente tem lá na APA de Macaé de Cima, nos Três Picos, na parte de ciência e tecnologia, na área da saúde, enfim, no Conselho Municipal do Meio Ambiente, de uma forma geral. Então, essa participação da GEANF, eu acho que é um dos pontos principais aí da nossa conquista nesse curto período aí, curto, mas eu acho assim, muito produtivo. Né? Sim, com certeza. A qualidade, né? A qualidade dessa reunião, né? Na verdade. E falar em reunião, vocês se reúnem mensalmente, de 2 em 2 meses? Como é? A gente tem uma reunião todo mês, um mês presencial e outro mês virtual. Tá? Para dar oportunidade para as pessoas que muitas vezes, né, não podem participar presencialmente, mas a gente faz uma vez por mês ali uma reunião. Tá? Mas vocês têm sede, não, né? Não. Aí a gente acaba se reunindo aí em alguns locais. Uma das últimas vezes nós se reunimos ali na ARC, na Sustentar, com o nosso amigo Guilherme, que é um associado nosso lá, né? Nós reunimos no condomínio do nosso amigo Carlos, aqui no meu escritório. Aí cada hora a gente define algum local aí, né? Mas eu não posso deixar de falar aqui
do grande grupo que a gente tem aí de profissionais, né, de colaboradores, que tem feito acontecer a Jeanf. Né? Então a gente não chegaria até aqui se não fosse esses abnegados, né, esses voluntários, como eu te falei, todos eles são voluntários, ninguém recebe absolutamente nada para estar na Jeanf, para participar, e tem sido muito produtivo junto com eles aí, um grupo, Obrigada. eu falo que é um timaço, né? Entre nós a gente fala que é um timaço, né? De profissionais aí, de participantes. Inclusive, eu vou falar aqui de 2 grupos que eu participo no WhatsApp. Um é meu, um é um grupo que eu administro, que é o da Sócio Biodiversidade, já foi sócio agrobiodiversidade, e tem o grupo Sócio Biodiversidade. Quem quiser entrar, fala comigo por mensagem, porque aí eu mando o link e tal, para poder incluir. E eu também faço parte do grupo no WhatsApp, que eu acho que você também, que é o Observatório do Meio Ambiente, né? É o Bernardo Furrer quem administra, e está com uma coluna do Jornal A Voz da Serra. Hoje eu até falei com o Rominique, falei, Rominique, entra nesse grupo do Observatório, entra no da Sociobiodiversidade. Enfim, eu sei que todo mundo meio de saco cheio de grupos, muitas coisas, mas tem algumas coisas bem objetivas, assim, que eu acho que ainda vale a pena, né? A gente estar junto e tal. Então, quem quiser participar desses grupos, do Bernardo, o Bernardo provavelmente não está por aqui, embora a gente tenha convidado, né? Mas conta de outros compromissos. Mas aí a gente fala comigo, ou fala com o Marco, que a gente faz parte desses grupos. Na verdade, você é do Sócio Biodiversidade, não, né? Mas você está no observatório, então tudo que eu coloco no outro. Que é o Bernardo que administra. Ai, Marco, adorei esse papo, gostei muito. Com certeza a gente poderia ficar aqui, ó, mais tempo conversando, né? Eu acho que cada coisinha que a gente falou, a gente tem vários desdobramentos, né? Então, com certeza aí numa outra oportunidade você volta, ou alguém da diretoria para falar dessa área. E a gente aqui tenta falar das coisas boas, lógico. Mas tem momentos que a gente precisa também falar de alguma coisa para alertar, enfim. Acho que é nosso papel, a gente vai ter outras oportunidades de estar junto e falar um tema tão importante, fundamental, que é o meio ambiente, né? Então é um prazer também estar falando contigo, demais aí participantes. E estamos aí que precisar, tá? Tá certo, gente. Essa live, se tudo der certo, até agora deu, eu vou deixar ela salva no meu Instagram. Amanhã eu publico no Spotify e no YouTube. E aí depois, se tudo der certo, eu te mando o link, tá, Marco? Ótimo. Eu acho que eu esqueci, tem mais algum lugar. Mas são as minhas redes, gente. Às vezes nem eu sei por onde eu estou, mas é no LinkedIn, tem o blog, tem um monte de coisa. Marco, gratidão aí pelo seu tempo, tá? Obrigado. E pretendo participar das outras ações aí. Vamos ver. Já está convidada. Tá? Todo mundo. Qualquer Ótimo, coisa obrigado. que vocês precisarem também, eu estou por aqui, podendo ajudar, com certeza quero contribuir. Meio ambiente é um tema que a vida inteira, eu acho que eu nasci lidando com isso. Então, por que eu não fui para essa área, né? De biologia? Não sei. Mas ainda não tenho. Ainda não tenho. Explica um pouco, porque o jornalismo ele tem um papel, eu vou defender, né? Porque o jornalismo ele tem um outro papel aí, sabe? Verdade. E fica meio que unindo todos vocês, assim, que tem conhecimento, e a gente quer passar isso para as outras pessoas. Então é isso. Ó, um beijo, boa noite, gratidão por tudo. E, gente, sigam a Jeanf, por favor, tá? Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.